Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Quem fala é José e hoje nós vamos falar de uma santa padroeira da França, né, que às vezes tem algumas visões distorcidas por aí. Vamos falar hoje sobre Santa Joana d'Arc. Para falar sobre isso, mais uma vez aqui comigo, minha irmã Bruna. Quando eu estudei a história dela na escola, eu me revoltei com o final dela. Sério, eu fiquei muito revoltada quando chegou no livro de história acontecer o que aconteceu. Então, e também para falar aqui conosco, Lucas. Olá, povo! Apenas um pequeno gafanhoto na fé católica. A respeito da Joana d'Arc, eu sou bem neutro, até porque eu nunca cheguei a estudar mesmo sobre ela, então eu estou bem ansioso pro conhecimento que vai acontecer aqui. Então é isso aí, pegue seu café e venha ouvir mais esse episódio do Café Católico. Tá bom, então vamos. Pra gente falar de Santa Joana d'Arc, a gente tem que voltar um pouquinho e colocar no contexto, né? Santa Joana d'Arc, ela tá dentro do contexto da Guerra dos 100 Anos. Né? O que foi a Guerra dos 100 Anos, né? Foi um grande conflito entre a Inglaterra e a França, que ela tem início em 1337. Né? O que motiva esse início da guerra? É porque o rei da França, o Carlos IV, ele morre, né? Ele morreu em 1328, na real, né? E ele morre sem herdeiros diretos. E começa uma grande disputa pelo trono francês. E entre as pessoas que ele querem, uma das filhas dele, que era Isabel da França, havia se casado com o rei da Inglaterra, né? Então, o Eduardo III, que era rei da Inglaterra, e a Inglaterra, antes ela tinha sido já, ela primeiro foi território francês, depois teve a sua independência, e daí o rei Eduardo III, basicamente, ele fala, olha, a minha mãe era filha do rei, né, é, era, era filha do Ricardo IV, não, ela era irmã do rei Carlos IV, né, que na verdade ele era neto do Filipe VI da França, que era pai de Carlos IV também. Assim, a minha era irmã do rei, então ela é a pessoa mais próxima a herdar, ela é a rainha, então seria a herdeira, então eu como filho dela, eu sou o herdeiro, então eu sou o rei da França. Ele reivindicou o trono francês. E normalmente isso funcionaria. Normalmente esse argumento funcionaria se não fosse rei da Inglaterra. Isso. Daí eles pegaram lá uma regra, né, dizer uma lei lá que tipo que não podia ser por linhagem materna, né, e acabam preferindo o Filipe VI da Casa de Valois como rei. Então ali é o que desencadeia primeiro, né? Então como que e daí então esse é o primeiro ponto assim de tensão em relação a isso, né? Isso. Só que daí, mesmo eles rejeitando essa questão do rei da Inglaterra ser o rei da França também, a questão é que o rei da Inglaterra tinha terras na França. Então ele mandava num pedaço da França. É a região da Aquitânia, que é basicamente meio que o sul assim da França, né? É um pedaço no sul da França. E Na a sudoeste da Aquitânia, é França. a região da Aquitânia. Isso, região da Aquitânia. E daí tinha já essa tensão territorial ali, né? Porque você tem que entender que de início, por que até que tem essa ligação? Porque de início, os primeiros monarcas ingleses, eles na verdade, eles eram franceses, porque é a França que domina a Inglaterra, né? Os normandos, né? Assim, a França ali tudo, então ela tinha toda essa descendência, só que em certo momento eles têm a sua independência, mas continuam com essa ligação. Né? Daí para a gente entender mais um pouco então, da situação. Então ele vai tendo a 100 anos, então tem essas tensões territoriais, ainda havia disputa sobre o controle de Flandes, parte do que é a Holanda e a Bélgica hoje, que, que a aristocracia era muito vinculada à nobreza francesa, mas ao mesmo tempo eles tinham uma laço econômico muito grande com a Inglaterra. Você tinha toda uma rivalidade ali no sistema feudal, porque
a França nessa época ela tinha muitos nobres, então não é que todos apoiavam ali aquele francês, tudo. Então, basicamente, então, o rei Eduardo III ele resolve, então, atacar a França, né? A gente está resumindo bastante, não vai entrar nos detalhes de toda a Guerra de 100 Anos, mas só para vocês entenderem um pouquinho, né? Acontece. Mas, engraçado, uma impressão que eu tenho é que parece que o mundo nesse meio tempo aí tava um caos, né? Sempre teve, né? Mas parece que mais próximo dessa idade que tava, parecia que tava mais um caos, né, gente? É quando a gente vai olhar a fofoca quando a gente vai olhar a história, que é a fofoca histórica, né? A gente vai ver todos os É, conflitos, todas essas coisas, sempre é muito caótico. É sempre muito é. caótico. Há uns anos atrás, fazendo um paralelo só rapidinho, tá? Eu lembro que uns anos atrás o José fez uma piadinha comigo, perto, que era. Eu não lembro que ano que foi, mas que ele falou que se juntasse o que tinha acontecido naquele ano e colocasse numa série, a gente ia falar que o roteirista tava exagerando. Tava forçando a É, barra. Acho que foi na época ali da pandemia, assim, quando estourou a pandemia. Tipo, cara, é, se colocasse tudo isso mas, em uma mesma temporada, cara, que exagero. tá. Então, assim, daí acontece, né? A gente tem que ter um pouquinho a situação da. E daí a gente tem um pouco a situação da igreja nisso tudo, né? O que acontece? Junto ali, porque tem início ali basicamente em 1337 a Guerra dos 100 Anos, né? Que daí, que 1328 é quando morre ali, tem aquela disputa, né? Tal, e daí mais pra frente, né? O inglês ele acaba decidindo atacar, né? E vivia um problema de superpopulação em vários locais da Europa. E ligando um pouco para essas questões de superpopulação, em 1347 começa a peste negra. Então, em meio à Guerra dos 100 Anos, rola a peste negra também, né? Que hoje a gente sabe que é a doença da peste bubônica, né? Isso. E que ele mata basicamente um terço da Europa, né? Acho que é um terço da Europa, mas Uhum. os números variam um pouco, mas resulta na morte de 25 e 75 milhões na Europa, né? Meu E então caraca. isso Muita milhões de pessoas gente. morrem. Então isso tem impactos na sociedade. A Inglaterra se sofre mais, principalmente a Europa continental que sofre mais. Então a França, por exemplo, em relação à Inglaterra, acaba sofrendo isso mais. E daí, o que acontece também? Nesse período também, ligado à essa igreja, né? Você tinha a questão da peste negra ali que acontece e que então isso devasta não só populações, então ele devasta populações católicas, né? Então, por exemplo, fala ali realidade eclesiástica que é tipo assim, em Marsella, por exemplo, nessa época morre tipo o bispo e morre todos os padres juntos, basicamente, sabe? Na cidade para ter um exemplo assim, Caraca. né? Para ter um exemplo. Então, em vários lugares, assim, então, atacou um monte de gente. Então, em alguns lugares foi tipo metade da população morreu. Então, eram fiéis, eram padres, eram bispos. Então, isso acabou abalando tudo. Então, isso acaba afetando um pouco a situação da igreja, de forma que, nos anos seguintes, até um pouco para recuperar os números, a igreja acaba meio que ordenando meio que a pressa alunos, assim, né? Ah, Ah, por ainda mais porque necessidade também mesmo. ainda mais porque também nessa época ainda não existia seminários, nada. Os seminários vão ser criados depois do Concílio de Trento, só no século XV. Então nesse momento não existia Credo. seminário ainda, né? Você tinha as ordens religiosas e os padres, tipo assim, o que seriam os padres diocesanos, a gente chama, os padres diocesanos, eles eram ali, você ia convivendo com um padre, em algum momento te indicava e o bispo ordenava. Ah, Hum. então, e depois então, e daí, pela influência da França, porque a França era o maior reino, era mais poderoso, a França estava com uma grande influência na igreja, porque o que vai acontecendo muito na Idade Média é que, ao mesmo tempo que a igreja tem influência dos reinos, mas também a igreja fica suscetível à influência de reinos. E daí a gente tem no contexto do século XIV vários reis. Esse é justamente que é o momento que a gente vai ter o papado de Avignon, que os papas eles né, ficam por quase 80 anos, quase 70 anos, o Papa ele não estava dentro no Vaticano, não estava em Roma. O Papa ele estava em Avignon, na França, né? Isso.
Então, basicamente toda ali, não só o Papa como a cúpula era francesa, né? É, e daí, ao mesmo tempo, e daí em 1377, o Papa Gregório XI ele volta, se estabelece em Roma, mas ao mesmo tempo, alguns cardeais franceses quase que criam um cisma ali na França. Então tinha tudo ali. Então toda essa situação de ser muito nacionalismo francês, da igreja, da cúpula, tudo, e depois esse rompimento, levou um pouco naquele período, o Papa perdeu um pouco da sua força, da sua influência, né? E também da França, ela meio que se desligar um pouco da igreja, né? Depois que passa esse período. Bom, e daí, né, basicamente, vai se seguindo ali a Guerra de 100 Anos com várias etapas. No primeiro momento, uma grande seção inglesa. A seção inglesa ela tem uma série de vitórias e basicamente toda a faixa costeira do norte e do oeste da França é dominada pela Inglaterra. Eles chegam a ter um dos seus é, prisioneiros, tudo, tal, 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 e assim vai indo, né? Então, a gente vai tendo alguns períodos, mas é basicamente quando a gente chega, né, na terceira fase da guerra, a gente vai ter essa fase da guerra de 100 anos, ela vai tendo mais uma série de derrotas francesas, é, a gente vai tendo o Carlos VI, que ele tinha alguns problemas psiquiátricos e começa a ser incapaz de governar ele, é, e daí os ingleses vão vencendo cada vez mais, e tem uma batalha que é muito decisiva, que é a Batalha de Azincourt, que é em 1415, né? Azincourt. Azincourt, isso, tá bom? É, Esse eu 1415, aprendi, esse eu aprendi a falar, esse eu aprendi a falar. que ela é a grande vitória inglesa na Guerra dos 100 Anos. Porque acontece, a França ela tinha muito mais gente, população muito maior, tudo. E daí eles estão se movimentando e eles percebem que eles vão conseguir emboscar os ingleses. E vai um monte, praticamente todos os nobres franceses vão, e eles vão certos de que eles vão capturar o Henrique V, que era o rei da Inglaterra na época, capturar ele, né, ganhar a guerra. Só que o forte da cavalaria francesa era. O forte do exército francês era a cavalaria, que era de ataque, velocidade. Né? Só que, como estava com muita gente, um monte de nobres, eles estavam até com problemas de cadeia de comando, se atacam ou não. E como eles iam. Eles iam atacar, os ingleses eles se posicionam, né, perto de uma floresta ali, e eles têm uma sorte de que chove bastante em torno do dia, o que faz com que o terreno fique tudo lamacento. Então a cavalaria, que era forte, ela não consegue, chega no dia da batalha, ela não consegue se movimentar direito. Né? E daí o forte dos ingleses era os arqueiros. Né? Então, e a gente tem um grande massacre, basicamente, né? Em que o exército inglês ele acaba tendo uma vitória esmagadora que basicamente destrói com todo o exército francês. E naquele momento, então, ele destrói com praticamente todo o exército francês. E logo depois, nós vamos ter o Tratado de Troyes, em 1420, que ele vai reconhecer Henrique V como herdeiro do trono. Então, na época de Santa Joana d'Arc, porque Santa Joana d'Arc ela nasce em 1412, então um pouquinho antes do Azincourt, né? Então, a Isso. situação da França nesse momento é que ela está basicamente toda, é, praticamente toda dominada pela Inglaterra. Sim. Então, assim, quando as pessoas elas geralmente vão falar sobre esses temas, corre o grande risco, às vezes, de cometer um anacronismo, alguma coisa assim, até porque o mundo era muito diferente do que a gente imagina que era, né? Então, hoje em dia é uma coisa, antigamente era outra completamente diferente, né? Sim, sim. Sim, tem muitas coisas, assim, muitas camadas que as pessoas tentam encaixar em visões que nós temos hoje. Então é muito complicado.
Santa Joana é uma das que sofre essa questão, que as pessoas distorcem, as pessoas fora da igreja, né, distorcem muito a visão dela, distorcem muito a postura dela. Daí é que, assim, né, o que a gente tem, né? Então, a gente vai tendo, então, vários. A gente vai tendo quando o Carlos VI assume, né, que ali no, pouco antes da batalha, tudo, né, ele tinha alguns. Muitos falam de que ele tinha vários sinais de demência desde que ele assumiu, em 1392, tudo. É, E daí ele acaba entregando o poder ao seu irmão mais novo, Luís de Orleans, e daí, então, e alguns nobres se ressentem com isso. Então, por exemplo, você vai ter chamado o João Sem Medo, que era do da Borgonha, que faz aliança com os ingleses. Você vai ter depois a, a gente, a Isabela, de que ela que assina o Tratado de Troyes, né, um pouco para tentar ter a paz, porque eles não estavam vendo que eles estavam perdendo para os ingleses, né, e eles acabam declarando o Carlos VII, que era o príncipe, né, o chamado Delfim, porque Delfim era o título do herdeiro do trono francês, chamado de Delfim, Isso. e declara como única herdeira a filha Catarina, né, e ao mesmo tempo dá a Catarina como esposa para o Henrique V, né? E daí Ou o seja, Henrique o VI, trono vai passar para a Inglaterra. isso, e daí o Henrique VI, Nossa, filho do casal, ele acaba sendo coroado rei da Inglaterra e da França em 1471, né? Então, um pouco para a gente ter o Só para contexto fazer um pouco da uma época. questão, só para fazer uma questão rapidinho pro Lucas, o rei da Inglaterra tinha meio que uma obsessão por essa princesa, porque ele já tinha exigido casar com ela algum tempo antes. Ele estava querendo muito nossa, casar com essa mulher. Ele queria muito. Era uma das exigências inglesas. Ele meu casar Deus. com a princesa francesa. Então vamos lá. Em 6 de janeiro de 1402, então, nasceu Joana, né? Ark, né? Ela era chamada de Gianette, que é tipo, Joaninha. Ela era chamada na aldeia dela. Caraca, É. fato Então curioso. ela nasceu em 6 de janeiro de É. 1402, né? O dia da Epifania. Né? Ela era a quarta de 5 filhos. Seus pais eram Tiago Dark e Isabel Romeu, que né, moravam na região da Lorena, num humilde vilarejo chamado Dom Remy. Tinha na época umas 40 casas. Então, ela nasceu nesse contexto da guerra, do sofrimento da guerra, né? Em meio às dificuldades que o país estava vivendo, tudo, né? Já deve ter nascido meio, uma realidade meio conturbada ali, eu imagino, né? Bastante conturbada, né? Toda essa situação da guerra, né? Bom, então ela é criada ali naquela região, né? E daí, e ela cresceu, né, com os relatos dizem, né, que o pároco da cidade, o padre Remy, ele celebrava solenemente todos os anos a conversão da França ao catolicismo, né? E falava, né, sobre a história do batismo de Clovis, né? Que é o Clovis é o primeiro rei francês católico, né? Então ela cresce nesse ambiente, né? Falam, né, então, que desde o início ela era testemunhos, né, de amigos de infância, tudo que ela era muito generosa em suas esmolas, né, Joana. O pouco que ela tinha, ela tentava distribuir entre os que tinham menos ainda, né? Então, ela era generosa ali, né? É, ela tinha desde pequena uma devoção mariana muito forte, né? Todos os sábados ela, seja sozinha ou às vezes acompanhada, ia à ermida de Notre Dame, né? 3 km da sua aldeia, né? Para rezar, né? Para se entregar a Nossa Senhora. Então, e esses primeiros anos, ela viveu ocultamente. E daí é em 1425, quando ela está com 13 anos, que ela vai começar a ter as experiências místicas dela. E que tem a parte que o povo mais gosta, eu imagino. Foi logo depois dela fazer a primeira comunhão que ela começou a ouvir as primeiras vozes celestiais. Ela fala, né, segundo o relato dela, né, do processo. Os relatos delas vêm muito do processo de condenação, né? Então a gente tem muitas falas delas porque é aquilo que ficou registrado nos processos de condenação. Por isso que é muito curioso, ela é uma figura curiosa porque, assim, não tem, acho que
muitos vão falar que, tipo assim, não tem nenhuma mulher na Idade Média sobre a qual se escreveu mais do que Santa Joana d'Arc, sabe? Tipo, essa figura, a importância É, que ela tem, né? Não só porque ela é uma figura realmente muito importante na história geral, né? Então ela fala que quando Sim. ela tinha, é, ela não é segundo o uma relato, figura apenas religiosa, né? Ela não é uma figura apenas religiosa, ela teve impacto realmente social. Fez total diferença na história. então, quando ela tinha 13 anos, ela fala assim, quando eu tinha 13 anos eu ouvi a voz de Deus. A primeira vez que eu a ouvi, tive muito medo. Essa voz veio por volta do meio-dia no verão no jardim de meu pai, e eu não tinha jejuado no dia anterior. Escutei-a como se viesse do lado direito da igreja, vendo um clarão que vinha do mesmo lado que ela. Né? E daí, essa primeira voz que apareceu, então aparece ali aparece São Miguel, né? Ele se apresenta, né? Falando, eu sou Miguel, protetor da França, e profetiza para ela. Ó, Joana, é necessário que assumas outra forma de vida e realizes atos surpreendentes. Pois tu és essa escolhida pelo Rei do Céu para restaurar o reino da França e dar socorro e proteção ao Delfim Carlos, expulso de seu domínio. Tu te vestirás como um homem, tomando armas, e serás comandante de guerra. Todos os assuntos serão administrados conforme teu conselho. Então ela recebe essa missão de que ela deveria socorrer a França pelo rei da França, né? Então ela ainda não sabia, né, que isso ia acontecer várias vezes. Então, neste primeiro momento, ela não fala nada. Então, na verdade, ela vai manter essas vozes em silêncio por muitos anos. Por quase 5 anos, ela fica ouvindo as vozes sem contar nada para ninguém sobre as vozes sobre as visões místicas que ela tem, né? E, assim, até onde eu vi sobre ela, isso dá um debate gigantesco já, porque tem a galera do lado mais cético, que daí costuma dizer, pode ser esquizofrenia, ou alguma coisa assim do tipo, né? E aí tem nós da fé, né? É, então, eu já vi o pessoal da história mesmo falando assim de, cara, tipo, tá, esquizofrenia explicaria. O problema é que ela acertava as coisas também, então a gente fica meio. Assim, sem fé não tem como. É porque é uma questão mística. É, Então, sem fé, tipo assim, é Sim. só pela fé mesmo que a gente vai acreditar. isso. Quando a gente vai olhar na questão histórica, um historiador sério, ele não vai desprezar a possibilidade religiosa, porque ele não pode descartar essas hipóteses, entendeu? Sim, ele não tem como provar contra. Exato. Então a pessoa simplesmente. E daí é uma coisa que é um anacronismo, e é você querer julgar uma coisa que você não tem como. Não tem como, vamos colocar em questão clínica, tá? Agora, por um segundo. Não tem como diagnosticar ela com esquizofrenia, porque não tem como diagnosticar alguém que já morreu há tantos séculos. Literalmente. Entendeu? Então, o pessoal, assim, né? Então, assim, eu vou fazer só esse parênteses primeiro, que tem um pessoal que adora querer colocar, ai, fulano tinha tal doença. Inclusive, o pessoal religioso, tá? O pessoal católico adora virar, ai, porque santo fulano era de tal temperamento. Não tem como a gente julgar temperamento, não tem como a gente julgar algumas coisas que. Não tem como se a gente não conheceu a pessoa. Exatamente. Tá bom. E daí, além de Miguel, né, de São Miguel, ela também daí tinha as vozes, que eram os guias, porque era São Miguel, e daí também Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia, que eram, então, quem aconselhava, vão aconselhar e guiar ela ao longo dos anos em toda a missão dela, né? Que são duas santas, né? Que foram virgens e mártires, né? Também foram torturadas e martirizadas, né? No final de sua vida. E uma das coisas mais impressionantes que me pega nesse quesito dos mártires, Joana d'Arc e tal, é que você vê realmente que tinha algo que movia eles para algo maior. É, assim, do ponto de vista que eu vejo, é muito difícil você olhar para a história desses santos e dos mártires em específico e olhar e falar assim, não foi nada. Eu sou muito cético nesse sentido, sabe? Bom, sim, sim. Mas o que eu disse, é que tudo isso vai na nossa fé, né? Pra quem não acredita, É, não tem. Porque não é algo que a gente pode provar que alguém escuta ou não, uma voz ou não. A gente vai pelas outras coisas, né? Então, né, quem acredita vai acreditar que é espiritualidade, quem vai acreditar vai pensar alguma outra coisa. Isso vai ser com vários outros santos. Né? Se foi místico ou não, não dá pra gente confirmar, a gente vai por aí. Então, aqui a gente tem um relato de Santa Joana d'Arc.
E daí, a partir disso, ela faz um voto particular de consagrar, né? Inspirado, né, por Santa Catarina e Santa Margarida. Ela, então, se consagra a Deus e faz esse voto particular de uma virgem, né? Um voto de celibato, né? Os pais até tentam arranjar um casamento para ela, mas ela acaba rejeitando, né? Ela acaba rejeitando, e então ela até pede pro bispo dali, e daí o bispo acaba ficando a favor dela contra a família, porque até a família tenta forçar ela a casar, né? Mas o bispo acaba apoiando ela da ideia de ela poder viver, porque ela dizia que ela já tinha Jesus como esposa, ela tinha feito esse voto particular já. Realmente corajosa. Ao longo dos séculos, a gente vai ver muitas mulheres que fizeram esse tipo de coisa, Lucas. As santas virgens, num geral, são mulheres que elas enfrentam e quebram essa questão de que eu sou obrigada a casar. E a igreja tem essa visão de respeitar, realmente, porque existe a liberdade, né? É importante isso. Bom, e daí então ela manteve silêncios, né, por muito tempo, né? E daí, em 13 de maio de 1428, ela insiste com um tio para conseguir uma audiência com o senhor de Baudricourt, no castelo de Vaucouleurs, mas que isso não. Ele conhece, né, Roberto de Baudricourt, embora nunca tivesse visto ele, e ela diz, né, Roberto, que era necessário que ela fosse à França, né, mas eles rejeitam ela e não dão bola, né, basicamente, né. A garota falando ali, né, que ele achando que. Ah, deixa, é uma criança. Eu não julgo eles não terem dado bola Ah, pra eu, ela. eu não jogo nem um pouco também. Se colocar no lugar deles um pouco. Daí a região dela é atacada, né, por tropas da Borgonha, né? Incendeiam assim, a cidade, destroem a casa do vilarejo, as casas, tudo ali, as famílias ficam. A família dela, inclusive, tem que fugir, né, da região, tudo. E daí, nesse período ali, em 12 de outubro, pouco tempo depois, em 12 de outubro de 1428, começa o cerco de Orleans. Isso vai ser interessante porque vai ser depois e que era interessante para os ingleses porque é, pela importância que tinha Orleans, para a questão da coroação, meio que se considerava como se, assim, se a Inglaterra tomasse o Orleans ali, meio que acabou realmente o reino francês, sabe? Ia acabar de vez. Então, em 2 de outubro de 1428 começa ali o cerco de Orleans. E daí ela vai cada vez, a assistência das vozes vai sendo cada vez mais forte. Conforme a situação da França vai se tornando cada vez mais crítica, a insistência das vozes para ela de que ela submissão vai sendo cada vez mais forte, né? Bom, e daí ela vai fazer uma outra tentativa para tentar, né? As vozes vão insistindo cada vez mais, né? E ela, de novo, ela faz então uma segunda tentativa, né? De novo com o capitão Robert de Baudricourt, para levá-la ao herdeiro do trono. Né? E daí ela vai fazendo referência também, porque é, existiam outras pessoas que haviam profetizado que a França seria libertada por uma virgem, né? E ela fala Isso. isso, e alguns começam a reconhecer que nossa virgem poderia ser a Joana. Caramba! Tem umas profecias. Tem várias referências É, históricas em profecias populares, né? Caramba, mas isso é algo muito preciso, né? Tipo, é uma coisa Tem, ó, sim, que sim. tem, acontece tem muito, visões né? baseadas, né? Tem uma profecia do interior da França, feita por Marie Robin de Avignon, que prometia que uma virgem armada surgiria para salvar a França, e uma outra profecia atribuída a Merlin dizia que uma virgem carregando o estandarte acabaria com o sofrimento da França. Né? Caraca! Então, Joana, ela se coloca nessa posição e ela é entendida por muitos como essa donzela prometida, Caramba! É, né? E daí é nessa sim. fase que ela consegue a simpatia, né, de alguns soldados, né? E ela viaja com uma escolta, né, de 6 soldados para ir para uma audiência com o Delfim. E daí nesse momento em que ela corta o cabelo e veste roupas masculinas para se disfarçar, Sim, sim. né? Então ela E daí viaja, né? Então ela vai até a cidade de Chinon, né? Até Chinon, que é onde o Delfim Carlos VII estava. nessa época ela tá com 17 anos. E daí
Aí que é a brincadeira colocar sempre o. Né, a gente pega um pouco a questão, a visão dos historiadores também, é que é nesse momento em que ela encontra com o Delfim, que o historiador fica. Não dá pra dizer que ela era maluca. Porque eu não sei se tu sabe o que rola nesse momento, Lucas. Ah, não sei. Primeiro, uma das coisas que leva o Delfim a aceitar se encontrar com ela, né? É porque a sogra dele era muito religiosa. Acho que é a Sim. sogra, a mãe. Acho que é a sogra. É a sogra ou a mãe dele, que é muito católica. E daí também o povo tá assim, pô, o pessoal tá assim, pô, a gente tá tão. Já tá tão ferrado que não custa escutar quem tá querendo nos ajudar. Entendo. Só que ele decide que, né, eles vão ter essa conversa, só que quando ela chega, né, tem um cara sentado lá como o Delfim, e ela ignora esse cara sentado no trono e vai e se vira assim, tipo, pra um soldado qualquer. Porque o Delfim, na Acho que. verdade, estava disfarçado, ele trocou de lugar. Caraca! É. Só que ela sabia quem era o Delfim. Que não era quem estava Como? sentado, era quem estava. Gente, como que ela sabia? Por uma, por uma graça de Deus, né? Uma graça de Deus, né? Aí que daí que eu disse, historiador que vira assim, então. Aí ela acertava umas coisas dessas. Como é que diz que é maluca? É, Então diz que daí ela fala, que pergunta quem, daí ele pergunta quem ela era e ela fala, né? Ela chama ele Delfim, né? Então, a partir do momento que chama como Delfim, ela tá reconhecendo ele como herdeiro legítimo, só que não chama de rei porque ele não tinha sido coroado ainda, né? sim. E ela fala, sou Joana a Pucelli, né? Pucelli, que daí é a donzela, né? Porque ela acabou sendo chamada assim, né? Ela era chamada assim pelas pessoas, né? Era a donzela, né? É, e ela fala, né, que o rei dos céus que você seja consagrado e coroado na cidade de Reims como representante do rei dos céus, né? Que é o rei da França. Então, ficam muito estupefatos com isso, né? E daí ela fala que, assim, ó, não tem outro jeito de conseguir isso a não ser você acreditando em mim, porque Deus quer que seja isso. Deus quer me utilizar, quer através de uma pequena donzela, pequena virgem, salvar a França, né? Aí, daí ela fala que ela Caramba. esclarece que Deus pediu duas coisas para ela: levantar o cerco de Orleans e depois conduzir o Delfim a Reims, né, para que ele seja consagrado e coroado. E que daí é para ele em si que ela conta tudo, os detalhes, né? É, vocês conseguem fazer uma síntese, então, tipo, pequena dessa parte em específico, só para eu. Ela ganha simpatizantes, ela é levada para falar com o Delfim, ela consegue descobrir quem é o Delfim, porque mesmo sem saber a cara dele, porque na Sim. época, né, Não tinha não foto. tinha fotografia, não tinha foto, não tinha como saber a cara do rei. Ela sabe quem é o rei, ele fica assim: caraca, essa menina é especial, vamos escutar ela. E aí, tipo Esse assim, é o no resumo. caso, o trono do Delfim, no caso, o reino dele tava em complicações, seria isso? Ele não, ele estava em disputa porque ele legalmente ele não tinha mais direito, porque o pai dele tinha assinado que ele não era mais o herdeiro. Ele tinha Sim. sido deserdado, Assim, e daí pra entendeu? E confirmar, daí porque o ele já pai dele fica. já tinha morrido. Só detalhe aqui, Isso. tá? O pai dele já tinha morrido e o rei da Inglaterra, que é o cunhado dele, também tinha morrido, mas tinha deixado um filho. Então ele estava disputando com o sobrinho dele, Nossa! E daí, tá? assim, ele vai, ele já fica surpreso com isso, né? E daí ele pega e fala assim, não, Sim, então deixa eu falar com ela só aqui. E daí ele é convencido de vez totalmente, porque ela pega e fala assim, ó, não lembra que você fez 3 pedidos na festa de Todos os Santos? E ele fica assim, e daí ela fala assim, ó, você primeiro você pediu para Deus que se você não fosse o verdadeiro rei da França, é, que Deus tirasse a tua coragem de continuar com a guerra, né? E pudesse salvar a tua sim, vida, pelo menos, né? Você pediu para que se os problemas, as tribulações que todo o povo está passando na França fossem por causa dos teus pecados, é, que então que Deus fizesse somente você sofrer, que o resto do povo não sofresse, né? E que o terceiro pedido você pediu que se os pecados do povo fossem a causa das adversidades, que Deus pudesse perdoar esse povo, né? E daí ele
ele fica assim, daí ele fica realmente totalmente convencido, porque ele não havia falado desses pedidos para ninguém, né? Caramba. Isso. Então, e ela acaba falando desses pedidos que ele havia feito. Então a gente vai tendo essa. Ela prova, diz que, né, o rei ficou muito radiante depois de falar com ela, né? E daí ela, então ele adiciona ela às fileiras, né? É, e ela ele entrega então meio que digamos assim o comando das tropas para ela, porque ela fala que a primeira coisa que ela Sim. tinha que fazer era levantar o cerco de Orleans, né, libertar Orleans. Que Isso. doideira, né? Uma das formas que mais gerava, acho que, conversão diretamente, assim, era o fato de, sei lá, a pessoa vir e falar algo completamente pessoal da pessoa que ela não falou pra ninguém, a pessoa não sabia explicar o como. Eu acho que isso é uma das coisas que mais aconteceu, acontece, ainda que causa É, conversão, eu imagino. É uma das coisas que a pessoa fica de cara, ela não tem o que argumentar contra, né? Aí, e apesar de que o rei tinha se convencido, tinha muitas pessoas ali que não estavam convencidas a ela, né? Então ela tem que passar, ela passa por um interrogatório, ela tem que provar a virgindade dela. então ela passa por exame físico, mulheres né, comprovam que ela é. Esse exame é feito para provar a devoção dela, a palavra dela e de que ela não era envolvida com o diabo. Sim, sim. E assim, ó, uma coisa que vale levantar a questão é que a graça de Deus, ela age, porém ela não pode ter esse efeito absoluto, porque deve haver uma margem de dúvida, né? Porque se não há margem de dúvida, não há margem para fé, né? Então, Porque tipo daí eles assim, vão investigar, eles mandam clérigos para onde ela exatamente. nasceu, para perceber como que ela é vida, e daí vai se comprovando, que fala que ela sempre foi uma menina muito devota, que ela ali, né, então os soldados que já tinham tido contato com ela, eles vão relatar que a pureza, a bondade dela era tão grande que eles não tinham nenhuma vontade, assim, tipo, não despertava neles nenhum, tipo, desejo sexual, alguma coisa, porque sabe que ela Sim. era tão pura, que eles não tinham, tão pura, tão bondosa, que eles não conseguiam pensar nela desta maneira, sabe? Né? Caramba. E pensar que era uma menina É, jovem, tudo, os soldados também, maioria jovens, tudo, seria extremamente natural, mas pela bondade, ela era tão pura, tão bondosa e tão cuidadosa também com tudo, né, tão precavida, né, a modéstia dela, tudo que fazia com que não despertasse neles. Então tudo isso vai se comprovando, né, e basicamente então ela vai convencendo todos, né. isso. Havia como uma aura realmente ao redor dela, né? Então, e daí começa, né, então, esses momentos em que digamos assim, essa vida pública de Joana, né, é, desses trismanos. Então, ela recebe essa primeira missão de ajudar a Orleans, né, e ela se Sim. torna comandante do Ela, exército. ela não é comandante oficial, né? Ela não chega a É, receber não, realmente o mas título, mas ela vai e ela, assim, é aquela coisa, ela não tem o título de comandante, mas ela é a comandante de fato, porque o povo quer seguir ela, ela Sim, não é a entende? comandante militar em si, mas, assim, o comandante militar tem que corresponder a ela, digamos assim, né? Então ela fala que sim. eles vão, Exato. vão levantar o cerco de Orleans e todos eles acolhem isso, né? E daí quando eles estão se preparando, o rei oferece para ela uma espada, né? E ela recusa. E ela diz que Santa Catarina tinha oferecido ela. E ela manda que ela buscarem no convento de Ferbogo. E daí eles chegam atrás acho que embaixo do altar desse convento, eles encontram uma espada, Isso. conforme ela tinha falado. E daí é essa espada que ela vai tá com ela, né? Caramba, cara. Apesar de que ela não usa a espada em si, mas ela carrega a espada como um sinal, né? E Isso. daí eles confeccionam um grande estandarte, né? Que era de 3,5 metros de comprimento por 80 centímetros de largura, né? Sim. É, e então ela levava esse estandarte para guiar a cavalaria, né? É, uma E ela dúvida. desenhou o próprio estandarte.
Uma dúvida, tem O desenho. algum resto dessa espada hoje, assim? Não, Tem algum lugar? Não, né? a Tá. espada de Santa Joana, isso é uma das coisas que, dentro da arqueologia, é um dos objetos que se gostariam de se encontrar, porque no final da história dela, eu conto o que aconteceu com a espada. Bom, e Que daí curioso. ela vai se mostrando, em meio à preparação, ela vai comentando coisas, e muitos relatos falam que ela tinha uma. Pô, ela pensa, ela é uma camponesa. Uma mulher, uma camponesa de 7 anos, só que ela vai demonstrando um conhecimento sobre organização militar, tudo, que era realmente uma ciência infusa, assim, né? Um dom dado por Deus, e que ela vai. Ela vai não. Porque o Salso dizendo que não é só uma questão que, tipo, ela vai pela devoção, ela vai realmente falando sobre coisas de organização militar que o pessoal vai ficando, né, bem espantado, né? Até quem sabia ficava impressionado. E daí, como começa a se espalhar, várias mais pessoas se oferecem a se juntar ao exército, porque essa história, né, de tudo ali que ela virou, e como se tinha essa questão da profecia de uma virgem, muita gente fala, pô, essa é a virgem que vai libertar a França, né? É o que faltava. E daí ela cobrava muito, né, essa conversão moral e espiritual dos soldados, né? É, então, e ela dava muitas reprimendas, né? E ela não. E a Joana, ela não queria mulheres no exército. Então era só ela, né? E ela não queria outras mulheres. Por mais que tive mulher, por causa dela, outras mulheres chegaram a se oferecer. Mas ela. Mas ela não queria as mulheres do exército porque ela sabia que a maioria, infelizmente, acabava sendo um problema. Não pela questão militar, mas questão pelo envolvimento. Porque ela queria manter a pureza dos soldados também, tudo, né? Sim, sim. Porque também era muito comum em campanhas militares nessa época, era muitas mulheres acompanharem homens justamente como prostitutas, coisas assim, sabe, tudo, sabe? Sim. Né? Sim. E daí É, ela impede isso, de qualquer mulher acompanhar. Tá? Então ela recebe a armadura, ela a espada, o estandarte na mão, um cavalo branco, e ela é apresentada, né, como comandante. Né? Por mais que por um lado assim, né, mas por um lado ela é apresentada como comandante. Né? isso. Então, eles partem para Orleans. Isso é Daí, Joana I ela envia uma carta, né? em abril de 29, né? É no final de abril de 29 que ela vai. Isso, um pouquinho antes, ainda em março de 1429, ela é enviada uma carta, em nome de Joana, para o rei da Inglaterra, basicamente oferecendo, falando assim, olha, se dizer da França você não é, a gente dá uma chance de você levantar esse cerco, sair daí, porque senão, né, voltarem ao seu país, né, ela manda isso. Mas claro que isso é totalmente ignorado. É, E que ela fala, né? Você coloca como comandante, ela que vai comandar a guerra, tudo. né? Aí, assim, ela vai para a região, é recebida com muita animação, né, pelo exército. No dia 4 de maio, eles começam uma ofensiva, né? E eles atacam uma fortaleza, né? A fortaleza de Saint-Loup. E durante esse ataque, ela cavalga com o seu estandarte, né? E quando ela chega, os soldados franceses estavam recuando. Quando ela chega, daí eles voltam a atacar e eles conseguem reconquistar a fortaleza. Conseguem expulsar os ingleses que estavam na fortaleza. E daí no dia seguinte não tem guerra, não tem nada, porque é dia da Ascensão, é festa da Ascensão. Tudo assim vai se juntando, né? Isso é o Aí. que eles conquistam quando eles estão indo para Orleans, né? No Isso, caso, eles estão né? indo para Orleans. Então, tipo, a primeiro momento, assim, militar dela, militar, né? Porque ela não batalha, mas ela chega e faz diferença em uma batalha, é nesse momento, que ela simplesmente, a presença dela faz com que os homens que estavam desanimados e desistindo retomarem e, tipo, vamos lá, a gente consegue. Deu coragem para eles. Isso. E durante essa tomada, né, da fortaleza, os ingleses tentam, né, novamente atacar, e no dia 7 de maio ela é ferida por uma flecha no pescoço, entre o pescoço e o ombro. Meu Deus. Mas ela considera, não, ela tem esse ferimento, mas ela continua encorajando os franceses, e daí no dia 8 de maio os ingleses realmente abandonam Orleans. Ela chega na região no dia 29 de abril,
e dia 8 de maio tá resolvido. Então, assim, mas claro que nesse meio tempo foi tendo disputas, né? Porque, por exemplo, assim, ela queria fazer um caminho, um ataque direto a Orleans, só que daí os titãs, tipo assim, sem comuntar ela, fazem um outro caminho, aquela coisa braba. E que vão fazendo um desvio, né? E esse acaba tomando mais tempo, né? Causa mais dificuldades, né? Porque eles acabam chegando numa parte que eles não. Eles acabam. Não tendo, eles precisavam de suprimentos e a França não tinha barcos suficientes, e estava difícil, né? E daí, esse dilema deles irem para um outro canto e que eles precisavam então é, desses barcos para ir, acontece um milagre que o nível da água sobe, que facilita com que os barcos ali, e vem um vento muito forte bem na direção que eles precisavam, sabe? E os barcos conseguem ir muito mais rápido do que seria para você levar os suprimentos e auxiliar o exército. Cara, foi algo providenciado mesmo. José, não sei se a gente precisa, tipo, entrar em todas as campanhas que ela participa. Eu acho que as duas principais, né? Porque é essa do Cerco de Uhum. Orleans, né? Porque é o Cerco de Orleans e depois a próxima, que é o que ela vai permitir o coroamento, né? Que são as duas grandes batalhas, né? Que ela tem, né? Uhum. É o Cerco de Orleans. E como eu falei ali, basicamente em 4 dias se resolve, né? Tava meses ali, em 4 dias se resolve. E só colocando nesse momento aí dessa primeira. Só colocar rapidinho. Nesse primeiro momento em que do cerco de Orleans que é resolvido, existem clérigos, né, franceses que eles interpretam e fazem tratados sobre Joana, né, escrevem falando sobre ela e mostrando como Deus está do lado realmente dos franceses. E em contrapartida, os ingleses olham assim: caraca, essa mulher tem o diabo no corpo. Caraca, Porque Deus não vai estar contra mim, exato. Na entendeu? cabeça deles, né? Então, na cabeça dos ingleses, ela está possuída pelo demônio, Nossa, mano, que tá? doideira, que confusão isso aí. É. Então, assim, tipo, tem isso, tá? Porque ela quebra a expectativa, né? Pô, é uma mulher que tá se vestindo como homem, que tá lá no meio e conseguiu vencer da gente. Então vai dessa né, esse olhar trocado, né? Essa distorção do que tá, né? Porque os Sim, ingleses nunca, eles, entre aspas, né, colocar assim, quem tá o outro lado nunca vai achar que tá errado, sim, né? A gente vê até hoje, em guerras, os dois lados vão querer falar que Deus tá do lado deles. Então, e daí, basicamente, assim, o que ela vai fazendo é que ela, ela vai tomando pontos em volta, né, que eles vão conseguindo fazer, porque se vocês tinham um cerco, tinham isolado a cidade toda. Eles vão tomando pontos de forma estratégica e deslocando o exército inglês, né, e retomando ali a cadeia de suprimentos para a cidade, até o momento que eles conseguem, então, expulsar todos os ingleses, né. E com muitas estratégias sendo ditas é, por Joana d'Arc. Depois de que ela liberta o Lians, né? Ela se prepara então para batalha de Putê, porque daí elas precisavam, porque agora precisava ir em direção a para poder fazer a coroação do Delfim, do Carlos VII, né? Ah, e só para colocar, por que tinha que ir para lá? É porque a coroação do rei francês tinha que ser numa igreja específica. Senão ele não era rei. Então por isso que essa insistência de ir para Reims. Então eles vão tomando outras cidades, vão tendo pequenas batalhas ao longo do Rio Lore, né? Porque isso era importante para a cadeia de suprimentos dentro da França e tudo, né? Então, eles, assim, os ingleses eles eram muito famosos por sua tática defensiva, né? Por causa que eles ficavam as estacas, né? Porque justamente para impedir o avanço da cavaleira francesa, que era o forte do exército francês, e daí com seus arqueiros eles massacravam os inimigos à distância, né? É, então, assim, eles foram de novo fazer essa mesma coisa, né? Eles esconderam, só que alguns algumas coisas aconteceram, né? Uma coisa curiosa é que eles estavam escondidos atrás de uns arbustos. Só que daí, quando eles estavam escondidos e estavam os exércitos se aproximando, um cervo acaba atravessando o campo de batalha e corre em direção aos ingleses. E daí os ingleses acabam gritando por causa do cervo e acabam denunciando onde eles estavam. Então,
já Meu, acaba um pouquinho a estratégia deles, porque eles acabam descobrindo por causa desse cervo, e que eles, então os franceses acabam já sabendo ah, onde eles estavam, né? o servo Imagina a mais cena. católico da história. Imagina a cena. Os ingleses. Como eles são denunciados, o que acontece? Como eles são denunciados, o comandante até fala pra Joana, porque eles vinham, principalmente por causa do trauma da Batalha de Azin. Como que é, Bruno? Azin. Azincourt? Azincourt. Azincourt. Azincourt? Azincourt? É, eu falo ali, ó, eles estão prontos para a batalha. Vamos recuar, e a Joana fala assim: se você tá com as esporas calçadas, ele falou, tem boas esporas, assim, então usa, eles são vossos. E ataca. O que acontece? Como eles tinham ouvido isso, quando eles atacam, a, os ingleses ainda não tinham terminado de preparar as estacas. Como eles fizeram barulho antes e denunciaram a posição, eles não estavam totalmente preparados. Então, sem a proteção das estacas, aqueles ingleses eles acabaram sendo atropelados, porque daí não conseguiram impedir esse avanço da cavalaria. Então, e basicamente, então, enquanto os ingleses dessa batalha eles perdem de 2.500 a 4.000 homens, os franceses perdem apenas uma dezena de homens ali só, né? E um dos grandes comandantes ingleses, né, Lord Talbot, é capturado, tudo, e com isso, né, com a captura ali, limpa o caminho para a cidade de Reis, né, então que vai permitir, né, que a comitiva de Ana levasse o Delfim para ser coroado o rei da França, né. Bom, daí temos, né, a questão da coroação, né. Então eles passam pela invasão da Normandia, que era controlada pelos ingleses, e ela continua ali, gente, não, tem que levar ele para ser coroado. Porque o povo tá assim, não precisa fazer a coroação agora, deixa quieto, a gente faz isso depois, vamos continuar a batalha. E ela, não, gente, tem que coroar. Aí o Delfim concorda com ela. Essa foi a minha missão e nós vamos lá, né? Então, ela com essas batalhas ela consegue abrir o caminho e vai para a coroação. Né? E ali a gente tem o que acontece o que a gente vai chamar de uma tripla doação, né? Que acontece, né? Porque a gente tem a Joana, ela acaba fazendo uma espécie de um contrato espiritual com o Carlos VII. Então, o que acontece, né? A Joana, ela convence Carlos VII de que a França não pertence a ele em si, mas que ele é apenas um depositário, né? Então, ela... ele entrega, primeiramente, a coroa para ela, para a França, né, para ali. E daí, Joana oferece para Cristo, né? Coroando Jesus Cristo como rei da França e então depois entregando devolve para Carlos VII, não como necessariamente Carlos VII como rei, mas como administrador, porque o rei da França é Cristo, e que ele é um administrador de Deus, né? Ele não é apenas ele não é rei por causa de uma linhagem biológica, mas ele é rei porque Deus entrega o poder para ele administrar, que o verdadeiro rei é ali, né? E ele recebe essa autoridade, mas uma missão clara, ele tem que governar segundo a justiça e as leis de Deus. Enquanto ele fizer isso, a França vai perseverar, e se ele deixar de fazer aquilo, a França vai cair novamente. Então isso acaba tendo um peso, porque assim, você havia toda uma coisa de querer transformar Carlos VII como um herdeiro legítimo, como um bastardo, alguns falavam, né? Tudo isso não Sim. importa mais, porque ele é escolhido pelo próprio Deus. Então, a partir disso, dessa coroação, né? Porque o verdadeiro rei é Jesus Cristo. Tem um peso muito maior do que a questão familiar. É. Traz um peso muito maior. Então, a grande questão, porque e daí que a gente sempre tem uma coisa assim, tipo assim, por que Deus vai intervir numa disputa assim, de uma guerra? Às vezes é uma coisa que a gente pode se perguntar, né? Por que Deus Sim. queria na França? Por quê? É porque não se tratava de apontar quem era o rei legítimo, o rei humano legítimo. Não se tratava disso. Mas se tratava de mostrar que
o verdadeiro reinado, o verdadeiro poder na Terra, ele só é verdadeiro se ele está submetido a Deus. Então eles queriam isso, restaurar uma ordem onde a política estava subordinada à ética cristã. Porque a França, desde a conversão de Clovis, era isso, era tido como o reino católico, sabe? Né? Como no Sim. francês, né? Então tudo. E daí eles queriam restaurar essa ordem. É interessante que, assim, claro, fazendo agora um pulo de salto de tempo, a gente volta daí para a história que a gente está tratando, mas é que em algum momento a gente vai ver que a França perde a fé novamente e dá todo o problema que dá, Caramba, tá? Então super a coerente, gente então. olha, existem momentos na história, muitos que a gente vê que é no momento em que se perde completamente a fé, que se vai pela ganância, Dá uma. que dá muitos problemas imensos, imensos, imensos. Não só na França, em outros países também. E o negócio, e o problema já começa logo depois ali, porque depois de É. ter sido coroado, tudo, tal, 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 então ele está restabelecido como rei, mas ainda, pô, os ingleses ainda estavam no território, né? Boa parte do território. Então, Carlos VII ele começa e Joana insistia que eles precisavam continuar batalhando e expulsar os ingleses. Só que daí Carlos VII começa a ouvir umas outras pessoas e ele começa a querer levar para uma veia diplomática, fazer uns acordos e que Joana dizia que não era aquilo que era o plano de Deus, né? E ele vai então deixando Joana um pouco mais de lado e vai dando ouvido a algumas outras pessoas. Então ele faz inclusive um pacto, né, com os inimigos pelas costas de Joana, tudo. E eles queriam então capturar Paris, porque afinal Paris, né, era a grande cidade, né, tinha coroado, mas daí faltava então capturar justamente Paris, que era recapturar Paris, porque estava na mão dos ingleses. E daí Joana ela acaba se retirando, porque ela diz que as vozes elas pararam de dar detalhes ali sobre como que deveria continuar a guerra. E ela falou que ela também, ela tinha vontade de a Paris, mas que as vozes não estavam mais dizendo que ela deveria fazer. Nessa situação em que o rei, então, ele dissolve o exército e a Joana não é autorizada a trabalhar novamente, não é mais, perde completamente o seu papel que tinha até então. Ah, daí só para, né, assim, antes da captura, né? Aí tem a questão de que eles começam a perder batalhas, coisa assim, e o pessoal começa a ficar, Desanimado, de fato. fica desanimado. Ela tá numa batalha em. É no assalto a Paris, né? É no assalto a Paris primeiro que ela. Então, ela tá fazendo um ataque, ela tá liderando um ataque às portas de Paris, né? E ela é ferida na coxa, né? É besta, e ela continua gritando para que os soldados avançassem, preenchessem os fossos. Só que daí no dia seguinte, né? Ela se preparava para retomar o ataque e o rei envia uma ordem formal para ela se retirar, né? E essa é a primeira grande Isso. frustração militar de Joana, né? E daí ela vai tendo algumas pequenas batalhas, ela vai tendo, isso que o Bruno já falou, né, de que o rei para de financiar as tropas de Joana, e ela vai dependendo da lealdade dos outros capitais mais próximos, tudo, né, porque o rei em si já não estava tudo. E daí ele tenta meio que aposentar Joana, até oferecendo um título de nobreza para ela, né, transformando, tipo, tentando transformar ela mais numa figura de corte, né? Só que Joana não queria títulos, ela queria cumprir a missão dela, né? É curioso quando a gente para analisar a vida de Joana d'Arc, porque principalmente nas guerras ou as pessoas tentavam tirar o foco dela, ela era uma pessoa extremamente objetiva no que ela queria. Então, a respeito desses títulos e tal, ela não queria títulos, ela era uma pessoa extremamente objetiva, ela queria cumprir o propósito dela aqui na Terra, né? Isso é algo muito visível. Sim, ela tinha um propósito, ela entendia esse propósito e ela não tinha nenhuma mesquinharia. Então, e daí basicamente ela vai participando de algumas batalhas e daí ela vai ajudando uma cidade, Compiègne. Gente, as pronúncias hoje é qualquer coisa, tá? Porque eu não sei nada de francês. Ela vai ajudar, ela estava sendo cercada, né? E ela vai ajudar a entrar na defesa, na defesa. E ela, em 23 de maio, ela basicamente ela vai, de 1430 já, ela vai fazer para tentar ajudar ali a expulsar os que estavam cercando, né? Só que daí os franceses não dá muito certo, eles começam a recuar,
e ela fica por último pra, tipo, conduzir todo mundo pra dentro. E o Uhum. governador da cidade, ele, com medo que os inimigos entrassem, ele manda fecharem a puta levadiça, e no que levam, a Joana fica pro lado de fora. Então, uma pequena escaramuça acaba cercando ela acaba sendo capturada. Não. Hashtag desespero total. E assim, os ingleses, eles oferecem que a possibilidade da Joana ser resgatada, né? Dão ali, pedem um resgate, né? O acordo era para ser pago em torno de 10 mil libras, e só que não há evidência nenhuma de que tenha tido sequer alguma tentativa de resgate. Mano, 10 mil O moedas de rei, ouro. 10 mil moedas de ouro. Não existia Libra ainda. ah, na verdade, na época já era Libra sim, tá, José? E era Era Libra? Libra É. Tournoux, sim, era a Ah, Libra tá. Tournoux, tá? Que ela foi utilizada pela comunidade monetária francesa do século VIII até o século XVII, mais ou menos. Ah, sim, sim. Tá bom. Alguma informação eu tenho. Não, mas então, assim, ela é abandonada, né, nas mãos dos ingleses. A França não faz nenhuma tentativa de resgatar ela. Porque na verdade ela fica meio que, né, direto com os ingleses. Ela tá com os burgunheses, que eram tecnicamente seriam franceses, mas estavam apoiando os ingleses. Então eles ficam ali, então meio que eles É, oferecem, e os ingleses pagam esse valor para os burgueses. Por quê? Porque com toda essa ideia da tripla doação, que a gente falou ali, de Delfim ser coroado, porque foi escolhido por Deus, para os ingleses era interessante falar isso, porque a partir do momento que eles estão combatendo alguém que foi coroado por Deus, eles estão sendo hereges. Então eles queriam, digamos assim, provar que era obra do demônio aquilo dali. E daí é isso que vai motivar o julgamento julgamento eclesiástico de Joana. Né? isso. O julgamento dela, ela foi pro tribunal eclesiástico como uma manobra política, porque teria muito mais peso do que se ela fosse julgada pelo tribunal civil. É. Porque eles queriam provar isso, porque a questão era isso, por que eles precisavam de um tribunal eclesiástico? Por causa de como foi a coroação, sabe? Porque se ela estava dizendo que se o todo mundo estava dizendo que o Carlos tinha sido coroado porque Deus havia escolhido ele, né? Você só pode dizer que aquilo dali, se colocar contra aquilo dali, se você disser que aquilo dali não é obra de Deus. E daí eles vão para esse livro, né? Bom, ele já começa tudo errado porque eles escolhem porque Joana não teve direito a um advogado, nenhum defensor, nada. E pelo certo o tribunal nem teria jurisdição sobre ela, porque ela teria que ser julgada no onde supostamente ocorreram os crimes dela, na diocese onde teriam ocorrido os supostos crimes, sendo que ela não estava ali, então ela já não poderia ser julgada ali para começar, onde ela é, né? Isso. Então ele já era nulo por isso já. Mas ela foi acusada, né? Ela foi julgada por heresia, e ela foi acusada de blasfemar por usar roupas masculinas, agir com base em visões demoníacas e se recusar a submeter suas palavras e ações à igreja, pois afirmava que seria julgada apenas por Deus. tá. Então, assim, basicamente o que eles fizeram era tentar, eles tentaram, foi todo o processo foi para destruir a imagem de Joana. E daí que vem muito que se depois porque é ali que se começa tudo, se cria essa coisa, né, que de Joana querer ser homem, todas essas coisas de taxar ela como louca ou como possuída pelo demônio, alguma coisa assim, né? Então, era um tribunal composto por 60 assessores, a maioria da Universidade de Paris, mas que eram todos pró-ingleses, né? Então, no caso, eles estavam ao lado dos ingleses e era interessante para eles, no caso, jogar. É porque se eles conseguem condenar ela, falar que ela tá errada, elas invalidam a reivindicação do rei francês de que ele é um homem abençoado por Deus. Entendeu? Porque se Porque ela E é a base dessa automaticamente, informação. a pessoa que guiou tudo, que deu e que coroa ele, que entrega ali, se
essa pessoa não é de Deus, então tá, aquilo dali é de Deus, entende? Né? Sim. Entende? Então, Isso. e eles vão fazendo várias perguntas para ali, né? Perguntam, né? Então eu pergunto, duas perguntas que são umas, talvez assim, que tem resposta muito forte de Joana. Uma pergunta se o juiz pergunta se ela está na graça de Deus. E ela responde, se não estou, que Deus me ponha nela. Se estou, que Deus me mantenha nela. Né? Caramba. Porque assim, e por que essa pergunta ela tem uma sabedoria tão grande? Porque se ela diz sim, ela, ela poderia estar tendo uma presunção, uma falta de humildade, né? Se ela dissesse Sim. não, confessaria ser indigna, sabe? Então, e ela vai dando respostas que eles vão tentando criar armadilhas, né, pra ela, né? Caraca, que doideira isso aí. E quando ela pergunta sobre a aparência das vozes, e elas vão perguntando sobre a aparência das vozes, como eles apareciam, né? Daí pergunta assim, fazem perguntas assim, por exemplo, se São Miguel tava nu, se tinha cabelo, e ela diz que ela ria de algumas perguntas, ela fala assim, meu, é engraçado essas perguntas. Ela até falou assim, vocês acham que Deus não tem com que se vestir, sabe? E ela fala que as vozes eram doces, que eram muito doces as vozes das santas, tudo. Só um detalhe, só para mostrar como foi tudo muito. O julgamento foi todo armado, né? Tinham os clérigos ali para julgar, e um dos clérigos ele renunciou ao seu papel no julgamento, porque ele sentiu que o testemunho dela tinha sido coagido e que havia um objetivo simples de apenas incriminar ela, de que não havia outra opção naquele julgamento. E um outro, ele questionou o direito do julgamento estar acontecendo naquela diocese e ele foi preso por causa disso. Nossa, censurado. Então, para ver como foi, era um julgamento com cartas marcadas. Era uma Totalmente. censura total, né? Isso. Tá? Era pra É, tentar deslegitimizar ela, né? Tipo assim, destruir a imagem dela, né? Não bastava isso. condenar ela, precisava destruir a imagem dela, né? Porque condenar Sim. de ter simplesmente matado ela e pronto, mas para eles não bastava isso, eles precisavam de tudo isso, né? Pra tentar ali, não? Então, de início eles fazem muitas outras acusações mais absurdas, tipo, de que ela teria enfeitiçado a espada dela, de que ela era uma bruxa, tem várias coisas, né? Então, mas como eu disse, o principal fica. é, as principais ficam pela questão de ela usar roupas masculinas, então que daí seria uma abominação. Dizem que como ela não estaria obedecendo os bispos ali, colocam como uma insubordinação a igreja militante. E também da questão das vozes, né? Da guerra ali. Bom, ela é condenada, basicamente, né? Mas eles tentam convencer ela a renegar, ela a assinar sua condenação, né? E ela já estava nesse momento, ela já estava ficando estava bem fraca, bem fraca, bem doente já. E é o que a gente vai ter que ela é levada ao cemitério de Saint-Ouen e diante da fogueira, né? Que ela é condenada à fogueira, ela é pressionada a assinar um documento renegando que as vozes para não ser queimada na hora. E ela acaba na doença ali, já meio sem ela acaba assinando uma declaração curta que depois eles trocam por uma declaração mais longa pelos juízes, sabe? Né? Uhum. Basicamente uma Não entendi declaração muito bem curta essa ali. parte. É que assim, basicamente o que eles dão um documento para ela porque eles queriam que ela, tipo assim, atestasse que as vozes não eram de Deus. E daí, Ah, eles dão para ela assinar uma declaração meio dúbia, curta, assim, que meio que de uma ideia de que, tipo assim, que ela. Essa coisa que ela um pouco concordava, que ela dizia que, tipo, pô, se eu não sou digna, né, que Deus me coloque, mas é tudo. É, só que daí eles usam aquilo ali e daí trocam, anexam outras ali coisas para dizer que ela concordou com todo o processo, sabe? José, uma das coisas que era o principal, tá? É que para ela não ser queimada e tal, eles fazem a proposta de que ela tem que assinar de que ela nunca mais vai se vestir como homem. Isso. Principalmente isso. E daí, e é importante lembrar que a Joana era analfabeta, né? gente do céu. Então, eles leem para ela e ela concorda. Tanto que nesse momento, a cabeça dela é raspada e ela passa a usar um vestido branco.
E inclusive falam que né? daí se ela assinasse, ela não seria queimada na hora, ela ia para uma prisão Uhum. eclesiástica, né? E ela poderia ouvir missa, tudo, algo que ela implorava mesmo, porque não deixavam ela participar da missa durante todos esses meses. E daí foi todo um. Tem que entender que pensa assim, pô, era uma jovem, sozinha, não tinha defesa, então todo esse tribunal foi todo um terror psicológico em cima dela, né? É, que, assim, até eu achei que detalhe, fala que, né, testemunhas no processo de reabilitação que aconteceu depois, que diz que a célula lida para ela tinha algumas linhas somente, né? Apenas dizendo que ela não carregaria mais armas, nem usaria roupas de homem, né? Isso. E a assinatura completa e daí a partir logo que ela assina, leem da morte, dão a sentença de morte para ela e dizem que ela havia concordado que as vozes não eram de Deus, tudo, né? E bom, e daí ela é colocada na fogueira, né? Não, antes disso, José, tá? Antes dela ser colocada na fogueira, Mas detalhe, ela é sim, sim. levada, né? Ela é levada para uma cela onde ela é mantida acorrentada. Ela não é levada, né, para prisão eclesiástica como havia sido prometido. Ah, sim, Ela sim. fica nesse local onde ela é submetida a maus tratos e tentativas de estupro, incluindo nobres ingleses tentam fazer isso, né? Mas ela consegue resistir. Meu Deus. Isso é verdade. A execução é quase uma semana depois, né? Isso. E daí, Forjun também, lembra que tinha a questão de, ai, que ela não ia mais usar roupa masculina? Ela aceita isso, ela realmente ela tá se vestindo com um vestido branco, e daí soldados entram com roupas masculinas, forçam ela a se vestir de homem novamente, e daí levam clérigos para fingir que ela quebrou, que ela está cometendo ainda a abominação de se vestir como homem. E como ela resistiu também ao estupro, é outra coisa que eles usam de que ela não quis se submeter aos homens. Céu. E Estou. daí, com 19 anos, isso ela tá com 19 anos, Lucas. Ela era uma Cara, menina 3 anos mais velha que você, só. eu estou sem reação. Então ela havia sido Tá? Tá. declarada uma herege relapsa, mas eles acabam permitindo que ela se confessasse, recebesse a comunhão, né? Então, até isso depois isso é utilizado como prova de como eles mesmos estavam tudo perdido, porque se ela fosse realmente uma herege relapsa, ela não teria direito a se confessar e receber a comunhão, já que ela não estava concordando com nada que eles estavam acusando ela, né? Ela teria É que, para ser confessada, ela teria que concordar com as acusações, isso ali, né? completamente ilógico, né? Quando a gente olha hoje, assim, é algo completamente ilógico para nossa cabeça Sim. isso ter acontecido. E aqui é importante lembrar que, assim, por mais que tenha esse área de que tinham os clérigos ali, assim, mas isso não é algo da igreja, Sim. entende? Foi usado a aparência da igreja e os clérigos, como eu disse. Teve clérigo ali que questionou e foi preso. Então daí ela é condenada, né? E a Uhum. última, ela não reclama, ela vai rezando no caminho dela e a última palavra dela que ela diz é Jesus. E daí a gente tem que falar, né, só pra ir, né, cerca de 20 anos depois, né, a morte dela, né, ela morre então em 30 de maio de 1430, é isso? 1431, Isso? 1431, 31, isso. 31, 30 de maio de 1431 é quando ela morre, então. Então, cerca de 20 anos depois, eles começam a investigar, né, a própria mãe de Joana, né, pede para que a causa sua filha fosse revisada, tudo. E então o Papa, em 1455, ele autoriza o processo, né? E daí começam a retomar toda a história dela e que vão descobrindo as realidades. Então tem essa questão, né, de que o bispo de Cauchon não tinha autoridade para julgá-la daquela forma. É, o uso de guardas-homens, né, invalidava qualquer confissão, abjuração, Uhum. porque ela estava vem que toda essa questão de, tipo, por mais que tentassem dizer que ela estava sendo forçada, né, porque tinha essa questão da ameaça do estupro, ameaças das violências, tudo. Então, mesmo que ela tivesse, de fato, assinado, ela acabou assinando uma confissão, digamos assim, uma abjuração, foi totalmente forçada, né, foi basicamente uma tortura, né, por meio de uma tortura, né, seria basicamente uma confissão tomada sob tortura. E daí, com os detalhes das pessoas que participaram, que ouviram, foi se provando que as acusações, as falas dela foram distorcidas, tudo, né, que ela realmente disse. E assim, a Isso. pessoa ela acaba meio que o livre-arbítrio ele entra em jogo. Então,
tipo assim, a pessoa ela tem o livre-arbítrio até certo ponto, só que a partir do momento em que isso já é algo manipulado, influenciado por outras pessoas, né? Então, Deus ele compreende completamente o lugar dela, ou mesmo qualquer atitude É, que ela tivesse tomado, né? É por muito exemplo, grave o que ela passou. uma coisa simples, que assim, pra gente parece até ridículo hoje, a acusação de ser heresia, né, na questão de, por exemplo, ela se vestir como homem. Inclusive isso, nesse novo julgamento, nessa reabilitação, eles olham bem que ela se vestia com roupas masculinas por uma questão de necessidade. Não, ela não rejeitava o seu lado feminino, ela não queria ser homem. Nunca foi o objetivo. Então, assim, isso é uma das coisas que eles olham e fazem assim, tipo, isso aqui é uma coisa. Isso aqui era necessidade. É. Daí a figura Sim. de Joana, ela, da igreja, ela fica, ela, basicamente ela vai tendo só uma devoção local em Orleans até o final do século XIX, que daí é quando o bispo Rapidinho, de José. Orleans, que Só queria comentar um negocinho que a gente pulou ali, que eu falei pro Lucas que eu ia comentar. Que daí também é uma das coisas, tá? É que não existe um túmulo Santa Joana, né? Porque os restos mortais dela foi queimada viva, e os restos mortais dela e todos os seus objetos foram jogados no rio Sena. Então, a armadura, a espada dela se perdeu. é, Então, é uma das é, coisas que os historiadores, os arqueólogos, hoje é um dos bens a se encontrar, uma das coisas que a história gostaria de encontrar. é, muito difícil, muito improvável. E muito E improvável, daí, muito improvável. e daí no local onde foi a condenação, depois que ela teve o processo de reabilitação, foi construída uma igreja, hoje é uma igreja com o título dela no local, né? Onde foi a condenação dela. Isso. E daí, então, em 1894, o Papa Leão XIII declarou que Joana havia vivido as virtudes cristãs em grau heróico, então se torna venerável, né? Daí vai tendo a comprovação dos milagres, em 1909 ela é beatificada, e em 1920 ela foi canonizada, né? Canonizada. Em parte, ela acelerou um pouco porque ela cresceu muito a devoção dela justamente durante a Primeira Guerra Mundial, né? Entre os soldados franceses, né? Principalmente os soldados franceses, eles carregavam muitas medalhas de Joana nas trincheiras, né? E daí se tornou, né? Ela esse renascimento. E daí, então, e depois ela tornou a padroeira da França. Interessante essa história. E para mim, o que eu vejo, assim, quando eu olho para Santa Joana, é como Deus, ele, e não só ela, mas a gente vai ter vários exemplos na história, como Deus, ele age pelo inesperado. Sim. Que deu. Que assim, sei lá, tinham padres que talvez tivessem vida de santidade, e Deus podia ter pegado o padre, e, pô, que tem muito mais moral para acreditarem. Um padre, um Mas guerreiro. se Por que um não fosse um guerreiro. guerreiro? Podiam pegar um Não guerreiro, precisa algum ser um nobre. padre mesmo. Eu coloquei um padre, porque assim, pô, o padre ia ter até o viés Esse religioso ali, um entendeu? padre, um bispo, Mas né? assim, Alguma coisa assim. né? Ou um nobre, Exato. Ou alguma coisa. uma criança nobre, uma outra criança ali, Né? né? Por que não? Porque Até mesmo se fosse ele uma mulher nobre, talvez teriam mais voz do que uma camponesa, né? pô, a sogra do rei diz que era super religiosa e que é o motivo pelo qual Joana é escutada. Mas é Então, justamente porque Deus quer mostrar que é Deus que faz, né? Então ele usa o improvável, né? exato. Essa questão do critério do constrangimento é muito real, até porque tem um argumento, né, a respeito até da própria ressurreição de Cristo, né, das primeiras pessoas que relatam são as mulheres, né? Então, assim, Deus, muitas vezes, ele usa do mais improvável, né? E tem coisas que realmente a gente olha e fala assim, nossa, mas parando para analisar de forma crítica, não tinha possibilidade grande, a possibilidade era mínima disso dar certo, dessa história se espalhar, dessa devoção acontecer, sabe? Então, a gente olha e vê que Deus, ele capacita os escolhidos, né? Essa festa, então, no dia E 30 de maio, né? Que é o aniversário da sua execução, né? É, é muito legal, uma coisa que é muito legal também, que quem é devota de Santa Teresinha deve ter visto, porque Santa Teresinha, ela era devota de Joana d'Arc, né? Na época era beata antes de somente, né? Joana d'Arc ser canonizada, então, Isso. E daí Caramba, ela faz até é, quando ela era irmã, ela faz um teatro contando a história de Joana d'Arc, e tem
uma foto que é ela vestida de Joana Dark, né? Porque se tem uma curiosidade aí, é que os carmelitas, eles gostam muito de fazer questão artística. Então, os carmelitas, eles têm muito costume de fazer teatro, apresentações musicais dentro Aí vocês procurarem dos Santa conventos. Terezinha e Joana Dark, vocês vão encontrar uma imagem que é dela, é vestida, né? Ela com, tipo, com com Uhum. espada, tudo, assim. Porque ela organiza o teatro sobre Joana Dark. Então, bem bonito, assim. E eu acho que, assim, eu acho que uma coisa que fica, eu acho que como a gente falou, tipo, como eu falei no início, porque às vezes uma coisa que eu digo que quando as primeiras vezes que eu ouvi falar sobre o Dark, ficava essa coisa meio estranha de por que Deus vai querer apoiar um reino específico, alguma coisa assim. Mas é por causa desta mensagem que ele queria passar, que todos os poderes se submetiam a Deus, né? Então, seja de qualquer lugar, né? Eles se submetem a Deus, né? E em parte alguma leitura teológica que a gente vai fazendo é que depois, em parte, por exemplo, a França, ela vai renegar isso também depois, né? Tudo isso, né? De Joana Uhum. d'Arc e tudo, né? Então, todos os problemas do Isso. iluminismo, tudo, a Revolução Francesa, então, várias coisas. Mas que são papos para outro momento. Eu vou comentar um negócio aqui, depois você pode cortar do podcast, tá? Que é só uma curiosidade que eu descobri recentemente, tá? Eu gosto muito de assuntos sobre crimes reais, coisas assim, né? Nossa, E tamo junto. é, e tem o que é considerado o primeiro serial killer da França, tá? Que é o Quilles de Reis, que ele era amigo da Joana d'Arc e ele fica doido depois que ela é depois que ela é executada. Nossa, Ele Caraca, se perde completamente, ele se perde completamente. Ele era um homem devoto, religioso, católico, de, francês, né? Depois que ela morre, que ela é executada e a França trai ela dessa forma, ele se perde completamente e ele tenta ir pro ocultismo para tentar se aproximar dela. mano. Cara, assim, tipo, é um impacto assim doido. E é um dos casos raros em que um nobre foi executado por matar plebeus. Que é muito E- raro isso acontecer na antiguidade. então é isso, vamos agora para as nossas dicas culturais. Eu já podia ter guardado isso para dica cultural, né, Bruno? Não, daí agora vai entrar, vou fazer link com a dica cultural, Tá bom, então vai lá. Eita, então... Lucas, tá? quer começar você, Lucas? tem que dar Vou uma dar um tempo. dica. Não precisa ser vinculado ao tema. Deixa. Tá, enquanto tu pensa aí, vai a Bruna primeiro. Tá, mas você não Tá, precisa ser vinculado ao tema. Qualquer coisa aí que não precisa necessariamente ser vinculado ao tema. tá. Né? Eu vou falar então, né, a minha dica para vocês procurarem para ler, né? Tem disponível na internet o conto realmente original do Barba Azul, do Charles Perrault, que é inspirado no Gilles de Rels, né? Que ele inspira o Barba Azul. Então, tipo, ele, né, que é vinculado aí um pouquinho com a história da Guerra dos 100 Anos e da Santa Joana d'Arc. Lucas, tem uma dica aí? Alguma série, Putz, filme, livro, música? música? Não, pode ser qualquer coisa, Hum, pode ser qualquer coisa. Pode ser série, filme, livro, música, qualquer coisa. e vocês acreditam? Série eu não vejo. Filme também não. Meu Deus, Livro? Não, Não, Pode ser série, TikTok, música, série pode ser então, eu não música. celular, vejo. Eu Pode sou, ser eu, música, TikTok. pode ser assim, qualquer coisa. Algum perfil legal pra tá, seguir. tá, um perfil Qualquer coisa. legal. Tem um muito bom que é do Ariel Lazari, ele faz apologética católica. Ele já participou de alguns debates com protestantes. É muito bom o conteúdo que ele traz. É, Assim, de conteúdo católico, né? O Padre Paulo Ricardo, o Padre José Eduardo são maravilhosos. Super Mas tá bom. recomendo. E Não, uma dica tá bom. música. Não, uma dica tá bom. Não precisa de fato Não fechar precisa todas, sabe? preencher todas as. É ssó uma. Eu só disse que as Tá tranquilo. opções. Eu Tá, disse que as opções. Não precisa preencher tudo, sabe? Dá uma de tá. cada. A Bruna falou de. Eu A Bruna falou vou de dar um uma conto, dica viu? de música. Se eu dar uma dica de música. É que assim, eu sou muito eclético, mas é, recomendo cantos gregorianos para estudar. É maravilhoso. Bom, eu vou indicar o livro Joana d'Arc, Rainha Virgem Marte, escrito pela irmã Marie de la Sagesse Sequeiros, né? Então, é uma biografia da Joana d'Arc, tá?
é bem completa, assim, né? Então fala todo o contexto histórico, tudo. Então muito do que eu falei daqui foi tirado desse livro, né? E é bem interessante. Ela traz os detalhes dos trechos dos documentos do condenado, do processo de condenação, tudo. Então é muito, muito bom. Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, no @café.católico, e nos apoiem pelo Catarse, né, para que nós possamos entregar um programa com maior qualidade e com maior frequência para vocês, né? A gente não faz esse projeto de forma voluntária e sem lucros, e a gente realmente quer manter ele vivo. Então, se você gosta do Café Católico, nos apoie. Tem menos de R$1 por mês, você nos apoia muito. R$1 por mês, R$1 por dia. A gente queria chegar pra gente. No momento, a gente queria chegar num nível de pelo menos R$450 por mês, né? Estamos longe, bem longe disso. Mas se vocês puderem colaborar, a gente. Mas se não pode apoiar financeiramente, compartilhe com os amigos, compartilhe com as pessoas, nos avaliem, divulguem o nosso trabalho, que isso já nos ajuda muito pra gente conseguir atingir mais pessoas. Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.